Olá, mente aberta, bem-vindo à parte 2, a continuação do nosso episódio sobre os UParts, Out of Place Artifacts, ou artefatos fora do seu tempo, que a gente começou a abordar no vídeo anterior, o vídeo 24, onde a gente introduzia o assunto a partir de um grande movimento que começou a surgir aí entre maio e junho de 2022 sobre a cidade de Ratanabá, que seria a capital do mundo localizada na nossa Amazônia. A gente usou esse gancho para abordar de uma forma um pouco mais profunda e abrangente o assunto de antigas civilizações antediluvianas, anteriores aos 10 mil anos que são atribuídos à nossa civilização e que demonstram conhecimento avançado igual ou superior ao que a gente tem hoje. E a prova disso são os achados arqueológicos que desafiam os cientistas, os pesquisadores convencionais. E a gente está tratando disso desde o vídeo anterior. Vamos ver mais alguns casos neste vídeo, nessa segunda parte. Vamos lá? A bateria de Bagdá e a vela de ignição ou artefato de Coso. Em 1938, o Dr. William Kong, que é um arqueólogo austríaco, ao vasculhar o porão do museu onde ele trabalhava em Bagdá, fez uma descoberta que impacta drasticamente todos os nossos conceitos de conhecimento antigo. Ele encontrou um pote de 6 polegadas de argila amarela brilhante que é datado de 2000 anos. Esse pote continha um cilindro de cobre de 5 por 1,5 polegadas e a borda dele era de cobre, soldado como se fosse uma liga de chumbo, num processo comparável ao que se usa atualmente para soldar. A parte inferior desse cilindro era tampada com um disco de cobre amassado e selada com betume ou asfalto. Outra camada isolante de asfalto selava a parte superior e sustentava uma barra de ferro suspensa no centro desse cilindro de cobre. E isso trazia evidências de ter sido corroído com algum ácido. Como o Dr. William tinha experiência mecânica, ele reconheceu que essa configuração não era um arranjo casual e muito menos um enfeite. Esse pote de argila era nada mais, nada menos que uma bateria elétrica antiga. Essa antiga bateria do Museu de Bagdá, bem como outras similares que foram sendo desenterradas no Iraque, são todas datadas da ocupação então conhecida como Persa, entre 248 a.C. e 226 d.C. No entanto, o Dr. Koenig também encontrou vasos de cobre banhados com prata no Museu de Bagdá, que foram escavados na região da Suméria, no sul do Iraque, datando de pelo menos 2.500 anos antes de Cristo. Quando a superfície dos vasos era levemente raspada, ela liberava uma pátina ou uma espécie de película azul típica de processos de aplicação elétrica ou galvanoplastia de prata sobre a base de cobre. Parece então que os persas herdaram as suas baterias de uma das primeiras civilizações conhecidas, a Suméria. Há vários anos atrás eles testaram uma teoria para gerar eletrólitos a partir da reação de suco de uva armazenado nesses recipientes. Uma réplica dessa célula elétrica de Bagdá gerou 0,87 volts. Várias células em arranjos seriais foram suficientes para alimentar a energia de pequenos objetos nessa experiência, que poderiam iluminar pequenos espaços. Já o artefato de Coso, ou a vela de Coso, é considerado um achado fóssil de 500 mil anos que foi descoberto em fevereiro de 1961 por um casal, o Mike Wallace Lara e a Virginia Maxey, numa região desértica e montanhosa de Olathe, na Califórnia. O Mike e a Virginia eram proprietários de uma loja especializada em souvenirs de rocha e eles foram procurar materiais diferenciados para poder vender lá na sua loja. Estavam eles ali procurando essas rochas nessa montanha quando descobriram um geodo fossilizado. Quando abriram esse geodo, que é uma rocha que geralmente contém cristais no interior, acharam algo parecido com uma vela de ignição. Incrustado ali na estrutura da rocha tinha um núcleo metálico de 2 milímetros de diâmetro que reagiu a um ímã. À sua volta ele parecia ter um tipo de um colar de cerâmica encapsulado numa capa hexagonal escavada em madeira já petrificada pelo tempo. Havia ainda um fragmento de cobre entre a cerâmica e a madeira petrificada,
o que sugere que as duas partes podem ter sido separadas por um invólucro de cobre que foi desfeito pela oxidação ao longo do tempo. À volta de toda essa estrutura, a camada externa desse geodo era composta de argila endurecida, pedregulhos, fragmentos de conchas, fósseis e 2 objetos metálicos não magnéticos semelhantes a um prego e a uma arruela. Com base nos fósseis contidos no geodo, estimou-se então que a idade desse objeto era de 500 mil anos, pelo menos. Roncalais é um pesquisador da equipe de Brad Steiger e analisou esse artefato de Coso para publicar um artigo no InfoJornal, que é uma publicação da Fundação Charles Fort, que é uma entidade especializada em temas que desafiam a arqueologia e a história convencional. O Roncalais confirmou que esses materiais refletiam uma estrutura usada para uma vela de ignição, e para fazer essa comparação ele cerrou com a equipe dele uma vela moderna na diagonal e identificou os mesmos materiais, né? Eles correspondiam na vela atual, assim como o material que estava lá nesse geodo, apesar da época remota para a qual esses fósseis apontavam, lá 500 mil anos. Esse objeto chegou a ficar em exposição no Southeastern California Museum, é um museu lá na Califórnia, na cidade de Independence. Ficou lá por 3 meses, lá no ano de 1963, mas depois o pessoal da revista Info americana quis retomar análises e descobriu que a senhora Lane, lá, a pessoa que encontrou junto com o marido lá essa vela de 500 mil anos, ela tinha tirado o objeto de exposição do museu e passou a exigir dinheiro para permitir que outras pessoas tivessem acesso ao objeto. E desde então ele consta como mais um ou parte a ser decifrado. Os discos de Dropa do Tibete. Esses objetos, os discos de Dropa, são alvo de muita controvérsia e mistério devido aos problemas de supostos encobrimentos de institutos arqueológicos lá da China. Os discos Dropa são discos de pedra que contêm sulcos esculpidos como os registros de um disco de vinil ou de gramofone. Eles são relacionados à tribo tibetana chamada Dropa e foram descobertos em 1938 nas montanhas Karaula-Bayan, na região do Himalaia, na fronteira entre a China e o Tibete. O seu descobridor teria sido o professor Shi Putei, da Universidade de Pequim, e isso ocorreu durante uma exploração de cavernas lá nas montanhas. Os discos foram levados para a Universidade de Pequim para serem estudados e foram datados de aproximadamente 10 mil anos atrás, o que os transforma numa escultura praticamente do período paleolítico. Esses discos tinham um diâmetro de cerca de 23 centímetros e uma espessura de 2 centímetros, e as análises realizadas pelo Dr. Sun Unnui, também lá de Pequim, revelaram que os sulcos da superfície dos discos, na verdade, eram compostos por hieróglifos em uma língua desconhecida. Até o final da década de 50, 716 desses discos de pedra foram encontrados nessa região ali no Himalaia. Aí foram feitos estudos para se identificar, para se traduzir esses hieróglifos, e a sua transcrição relata a saga de seres extraterrestres que chegaram ali a essa área do Himalaia em uma espécie de nave, que tiveram que se refugiar nas cavernas e escavando túneis ali. Esses seres não retornaram ao seu mundo original e começaram a se relacionar com a tribo Han, nativa daquela região do Tibete. Além dos discos, o professor Chiputen, na época, também descobriu nessas cavernas esqueletos de pequena estatura enterrados, com crânios alongados, e nas paredes da caverna havia pictogramas com registros astronômicos, representando a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas, unidos por linhas e pontos. É claro que os arqueólogos acadêmicos consideram essa história como uma lenda urbana, já que alguns desses artefatos foram brevemente expostos em museus, mas foram retirados de exposição. Acredita-se inclusive que os relatos dos professores Chiputei e Sun Unnui tenham sido colocados sob custódia pelas autoridades chinesas e com o apoio também da União Soviética na época.
a fim de manter essa descoberta em segredo e evitar os conflitos com a história convencional. O escritor e ufólogo russo Alexander Kazantsev relatou ao escritor Erich von Däniken, responsável pela teoria dos antigos astronautas, que ele tinha informações classificadas sobre o interesse da União Soviética nesses discos Dropa, já que jornais e publicações soviéticas, como a Sputnik Digest, tinham publicado artigos sobre os discos Dropa na década de 60. Indícios de guerra nuclear em Mohenjo-Daro, no Paquistão. Mohenjo-Daro, ou Monte dos Mortos na língua nativa, foi uma cidade da civilização do Vale do Indo, localizado atualmente no Paquistão, área considerada o berço da civilização indiana. A maneira como cada cidade era disposta nessa região, em quarteirões regulares, com ruas que se cruzavam em ângulos retos de 90 graus, toda dividida em seções, muito organizada, fez com que os arqueólogos acreditassem que as cidades nessa época eram planejadas como um todo, antes de serem construídas. É um notável exemplo de planejamento urbano que faz a gente inclusive pensar nas recentes descobertas ocultas lá na Amazônia. O sistema de encanamentos e de esgoto dessas grandes cidades era tão sofisticado que são superiores aos encontrados hoje no Paquistão, na Índia e em muitos países asiáticos ali ao redor. Os esgotos eram cobertos e a maioria das casas tinha vaso sanitário e água corrente. Estima-se que Mohenjo-Daro pode ter chegado a abrigar cerca de 100 mil habitantes na época em que floresceu. Hoje, Mohenjo-Daro é um sítio arqueológico com mais de 4.000 anos. Foi descoberto em 1922 por arqueólogos e apresenta um dos maiores enigmas da antiguidade. Ao longo das ruínas da cidade foram encontrados aproximadamente 44 esqueletos com traços de carbonização e calcinação, que datam entre 1900 e 1500 anos antes de Cristo. Todos estavam de bruços e muitos segurando as mãos uns dos outros. Não foi possível identificar a causa dessas mortes, mas segundo os próprios cientistas é como se todos tivessem passado por uma morte súbita. Algo repentino atingiu a todos ali. Chama a atenção o grau de conservação desses esqueletos, que permaneceram quase que intactos esse tempo todo, não apresentando a deterioração normal do tempo, nem uma natural ação de animais carnívoros e muito menos feridas que poderiam ter sido provocadas por armas, o que sinalizaria que houve pelo menos uma guerra. Os estudos começaram a apontar uma hipótese pouco ortodoxa. Uma explosão nuclear teria dizimado a cidade de Mohenjo-Daro e os seus habitantes. E isso há quase 4.000 anos atrás. Uma hipótese que ganha ainda mais força diante de sinais de vitrificação que foram encontrados nas rochas ao redor de toda a cidade. A vitrificação é um processo que acontece quando uma rocha passa por um estado de magma, que é o seu estado de fusão, ou seja, através de uma temperatura tão elevada, ela se liquefaz, como se fosse uma lava vulcânica, e depois ela volta novamente para o estado sólido, quando ela então passa a apresentar uma aparência de vidro, por isso é a vitrificação. Por algum tempo se acreditou que poderia ter ocorrido uma explosão vulcânica na região, o que poderia causar essa vitrificação das rochas. Porém, não existe nenhuma evidência de qualquer atividade vulcânica nessa região em milhões de anos. Após 20 anos de muitos estudos que não foram totalmente revelados, as ruínas de Mohenjo-Daro foram novamente estudadas para se analisar a radiação, e aí surgiu mais um mistério. A cidade possui um nível altíssimo de radiação com origem não identificada. Níveis semelhantes de radiação só são observados em locais onde houve explosão nuclear, como a região do Novo México, onde foram feitos os primeiros testes nucleares na época da Segunda Guerra Mundial, e nas ruínas de Nagasaki e Hiroshima, no Japão, cidades que foram atingidas pelos ataques nucleares lá na Segunda Guerra. As ruínas da cidade revelam o epicentro da explosão como tendo uma medida de 45 metros de extensão
o local onde tudo ficou cristalizado, fundido ou derretido. Se a gente considerar a literatura clássica indiana, por exemplo, como o Mahabharata, é descrita uma guerra travada nos céus entre os deuses, na qual foi originada uma espécie de explosão catastrófica que abalou o continente. Evidências contidas nessa passagem do livro épico indiano indicam similaridades com a posição geográfica de Mohenjo-Daro. Observe o trecho do Mahabharata que diz: um único projétil carregado com toda a força do universo, uma coluna incandescente de fumaça e uma chama tão clara quanto 10.000 sóis, apareceu em todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida, um trovão de ferro, um mensageiro gigantesco da morte, o qual reduziu a cinzas uma raça inteira. Os corpos estavam tão queimados que ficaram irreconhecíveis. Suas mãos e unhas caíram, os vasos estavam quebrados sem qualquer causa aparente, os pássaros se tornaram brancos. Após algumas horas, os alimentos ficaram infectados. Para escapar desse fogo, os soldados se jogaram no rio. As escavações na atualidade estão proibidas por exigências de conservação do governo, assim como acontece hoje com o Nazca e em certas áreas do Planalto de Gizé. Quanto aos corpos encontrados lá em Mohenjo-Daro, eles simplesmente desapareceram, porque foram roubados juntamente com alguns artefatos recolhidos no local. É interessante a gente pensar que o cientista, criador da bomba atômica, o diretor à frente do projeto Manhattan, que era o Robert Oppenheimer, ele era um estudioso conhecedor e adepto da filosofia e da literatura védica indiana milenar. Num depoimento dele sobre o bombardeio nuclear que encerrou a Segunda Guerra, usando o seu projeto, a bomba atômica, o Oppenheimer citou uma sombria frase tirada do épico indiano Bhagavad Gita, na passagem em que a divindade Vishnu está tentando persuadir o príncipe a fazer o seu dever, e para impressioná-lo, Vishnu assume a sua forma com múltiplos braços e diz: Now I am become death, the destroyer of worlds. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Depois de fazer essa citação, Oppenheimer completou: acho que todos nós pensamos isso de uma maneira ou de outra. E você, mente aberta? Qual a sua conclusão ou quais as suas reflexões depois de assistir esses 2 episódios sobre os UPARTs, ou os artefatos fora de seu tempo? Você considera que o que a gente chama de civilização nesses últimos 10.000 anos é apenas um dos diversos ciclos de evolução e de declínio da vida no planeta, como acreditavam povos como os maias, e que esses artefatos que a gente apresentou aqui, os UPARTs, atestam os ciclos anteriores pelos quais a gente teve um passado avançado, que foi coberto pelas eras e esquecido ou escondido? Ou você acredita que esses artefatos podem ser apenas erros de datação e incluem ainda por cima fraudes forjadas para atrapalhar a nossa singela história arqueológica, que se reduz de fato a 10.000 anos de civilização a partir de no máximo 200.000 anos do Homo sapiens? Até o próximo episódio. Mente aberta.